Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo que a gente vai falar sobre pintura, que é a hora do chá, falando sobre pintura. Então eu respondo perguntas, dúvidas de vocês sobre pintura aqui nesse espaço, mais ou menos aí uma vez por semana, quando junta as perguntas eu gravo um. Então vamos lá para as perguntas que se acumularam. Pergunta do YouTube. Quando a pintura é mais demorada, ela é mais bem feita? A pintura mais demorada é uma pintura feita em camadas, né? Ela vai devagarinho, você vai observando mais aquilo que você está pintando, seja um modelo vivo, seja fotografia, alguma referência visual você vai ter para ir pintando. E a pintura em camadas, ela tende a ser mais perfeccionista do que a pintura à la prima. A pintura à la prima é quando a gente pinta de uma vez só, sabe? Uma camada só e mais rápido. Dá para fazer os dois. Dá para fazer os dois, olha que legal. Por exemplo, Renoir era um pintor do movimento impressionista, né? E os impressionistas defendiam você pintar fora do ateliê, à luz do dia, e uma pintura muito rápida, à la prima. Então, assim, o contrário, né, da pergunta, se a pintura mais lenta, mais bem feita. Então, uma pintura tem que ser muito rápida, porque a cada minuto que passa, o sol muda de posição e, sabe, a sombra na flor que você está pintando, ela muda de posição. Então, a pintura tem que ser rápida quando ela é feita fora do ateliê, né? Ao ar livre, quando é feita ao ar livre. Então, ela é mais rápida. Há pintores impressionistas, como o Renoir, que ele fazia os dois. Ele fazia lá fora, então dava todo aquele esboço, aquela primeira demão à la prima, levava a pintura para dentro do ateliê dele e fazia uma segunda camada, uma pintura mais lenta dentro do ateliê. Então ele aproveitava, e assim, acho que não era todo o lugar da pintura que o Renoir trabalhava dentro do ateliê. Era principalmente assim, rosto, que é, né, que precisa de mais perfeição, assim, não que precisa, na verdade não precisa de mais perfeição o rosto. Você pode desenhar, pintar a la prima e ficar com marca de pincel e tudo bem, mas rosto, corpo humano, ele gostava, Renoir gostava de fazer uma segunda demão e ir com uma pintura mais lenta em algumas partes do quadro, para deixar ela mais bem feita, né? Que foi a pergunta. A pintura mais demorada, ela é mais bem feita? Então, essa coisa de ser bem feita ou não, depende da opinião do pintor, depende da sua opinião. Se você gosta da pintura rápida, la prima, e fez rápido, e para você tudo bem, aí ela acabou e você parte para outro. Se você gosta de, pode ser alguns lugares, como o Renoir fazia, né? Trabalhar mais lentamente, pintando camada sobre camada, para ela ficar mais bem feita na sua opinião, então sim, a pintura mais lenta vai ser mais bem feita. Comigo, é assim, por exemplo, essa pintura que está atrás de mim, ela foi feita mais lenta. Eu fui pintando devagar, mais devagar, não tão devagar, usei pincéis grandes, sei lá, para fazer a jabuticaba, para fazer o caule, não foi assim lentíssima como, sei lá, um retrato. Por exemplo, um retrato do caipira que eu fiz, aquela sim foi uma pintura lenta. E dá para perceber que ela tem um aspecto mais fotográfico, ela chega mais perto da fotografia do que essa. É claro que essa nunca poderia ser uma fotografia com uma miniatura de um tamanduá. Tamanduá nem sobe em árvore, né? Na árvore, e jabuticaba que viram balões, então ela não seria uma fotografia, mas ela é menos realista que aquele, né? Então, talvez aí no grau de bem feita, né, seja isso, né? Ela não é
tão bem feita no sentido de ir ao ponto de realismo que eu fui quando eu pintei o retrato do caipira. Já a árvore inundada, quando eu pintei, ela tem um pincel mais solto, então os lugares da árvore, do reflexo, tudo, foi uma demão. Em uma demão ela ficou pronta, porque o pincel mais solto, ala prima, e eu queria, era a proposta da pintura, eu queria a pintura com um pincel marcado, e eu não quis ir para uma segunda demão, uma pintura mais demorada, e deixar ela mais perfeccionista, mais parecendo uma fotografia. Eu queria ela com marca de pincel. Então essa coisa de se a mais demorada é mais bem feita, depende exclusivamente aí da sua opinião, do que você quer para o seu quadro. Comigo é assim, eu vou muito porque eu tenho vontade de pintar, e eu não me importo em mudar as coisas, fazer uma hora uma pintura muito, muito realista, né? Muito perfeccionista, e outras, uma que eu deixo marca de pincel, que eu pinto mais solto. Eu gosto desse jogo de brincar com a tinta, de ver as possibilidades. Há pintores que acreditam que assim, a pintura mais lenta é mais bem feita e sempre vai muito, muito, muito lento, buscando um perfeccionismo da fotografia que vê. Então, daí, nesse sentido, se você tem esse termômetro interior, você acha isso e você gosta de uma pintura mais perfeccionista e que tem essa estética, né, parecida com a fotografia, daí sim, seria assim, a pintura mais demorada, ela é mais bem feita. Mas se a sua estética, por exemplo, se você gosta de marca de pincel, ala prima, uma pintura mais solta, daí você vai achar que não necessariamente a mais demorada ficou mais bem feita, entendeu? Isso é uma opinião aí pessoal de cada um, tá? Eu gosto de tudo. Em geral, eu fico muito mais satisfeita com a pintura lenta. E é assim. Então, a maioria das minhas pinturas foi uma pintura bem lenta. Eu gostaria de conseguir pintar melhor numa pintura mais rápida, que é uma pintura à la prima. É a maior dificuldade que eu tenho. A Ana perguntou o seguinte: dicas para secar mais rápido a pintura a óleo. Olha, para secar mais rápido, dá para agregar alguns produtos, por exemplo, o Liquin, né? Tem produtos que você lê na embalagem que fala que acelera a secagem da tinta a óleo, mas toma muito cuidado com isso. Acelerar pode fazer com que ela fique pode fazer com que a película de óleo retraia e craquele quando seca. Então, não coloca essas coisas que aceleram a secagem de óleo nas primeiras demãos, que, sei lá, eu acho meio perigoso de depois você se arrepender porque o trabalho ficou craquelado. Na verdade, eu não entendo bem desse assunto porque eu não uso para acelerar a secagem. Eu uso Liquin, às vezes, nas últimas demãos, nas últimas camadas, porque eu gosto do jeito que ele deixa a tinta, junto com o óleo de linhaça, eu gosto da espessura, eu gosto do manejo da tinta, eu gosto dele para fazer o esfumato, mas eu ponho muito pouco e eu gosto do brilho dele. Tá? Na embalagem dele diz que ele ajuda a acelerar a secagem da tinta, mas eu não uso com essa finalidade. É mais por gosto meu mesmo. Eu gosto do aspecto dele. Mas assim, se eu fosse usar para secar com unicamente esse intuito, quem tem esse intuito vai querer secar desde a primeira camada, né? Secar mais rápido. Daí eu não sei, sabe? Eu acho arriscado ele craquelar, mas
como eu não entendo muito disso, eu nunca busquei muita informação, porque para mim tudo bem ele secar lentamente, eu não entendo bem. É legal, sei lá, procurar num livro. Um livro que tem muita informação é o Manual do Artista. É um livro bem técnico, e talvez escrito por um químico, né? É Manual do Artista, mas ele é químico. Ele gostava de pintar também, mas ele escreve sobre a experiência dele na indústria química. Então, tem muita informação sobre verniz, coisas assim da indústria química que faz a tinta, e lá pode ser que tenha uma informação mais precisa do que a que eu posso dar aqui. Dicas para quem está começando com guache. Primeiro, eu vou ler aqui o que eu escrevi. Primeiro, decida se você quer um resultado com guache mais aguado, ficará como as aquarelas que mostram transparência, ou se você quer um resultado com mais cobertura, que ficará parecido com tinta acrílica. Decidindo isso, parte para a referência fotográfica, olhe como é o que você quer pintar. Quanto mais realismo você quiser, mais terá que observar ao vivo ou por fotografia. Então, escolha uma paleta enxuta e mãos à obra. Guache é uma tinta muito legal para a gente começar a estudar, especialmente assim, você começar a estudar é a base de água, né? Então, ela é fácil de limpar, tal, e dá para usar num papel canson, num papel mais grosso, até folha sulfite dá para usar o guache, e assim, ela mais aguada, se você põe ela num potinho e coloca mais água, ela fica igual uma aquarela e você pode trabalhar com muita transparência. Então, alguns lugares do papel vai ser mais transparente, outros você usa ela mais espessa, então ela vai ficar como acrílica, onde ela cobre mais, né? Guache é uma dica, uma tinta, guache é uma tinta super versátil. Você usa do jeito que você quiser, é muito fácil e ela é muito legal para aprender a misturar a cor. Então, sabe, estuda sempre bastante harmonia de cor. Isso não é uma dica só para guache, é para todas as técnicas de pintura. É isso que vai te libertar, estudar como se comporta a cor e ver, procurar referência fotográfica e procurar misturar na paleta também. Uma dica que é bom para guache e também tinta acrílica, quem pinta com tinta acrílica, é você pegar um paninho, se você não quer que ela seque rápido, às vezes você coloca a tinta na paleta e ela seca muito rápido, especialmente se você está num lugar seco ou se está muito calor. Então, se você quiser que a paleta que você esteja trabalhando de tinta acrílica ou de guache dure mais a sua sessão de pintura, você pode pegar um paninho de guerra, né? Um pano que você não vai usar para mais nada se não for de pintura. Um pano que você umedece, põe debaixo da água na torneira, deixa e espreme bem, torce ele, então ele fica inteiro molhado, úmido. Você coloca ele em cima da sua paleta e em cima desse pano você coloca um papel vegetal, sabe aquele papel vegetal? Ele é como se fosse leitoso, assim, meio transparente. E ele pode ser comprado assim bem grossinho. Você coloca um pedaço dele e coloca a tinta em cima. Então, a umidade, né, e o molhado do pano vai passar para o papel, que vai proteger. Você pode pôr um filme plástico também, qualquer coisa, porque você não vai dar para pôr a tinta em cima do pano, porque o pano vai absorver sua tinta. Então, o pano direto não dá para funcionar como paleta. Então, você tem que pôr alguma película que receba essa umidade do pano, mas que possa receber a tinta em cima sem ser absorvida. Então, o papel vegetal é legal para isso. E daí, durante a sua sessão de pintura, vai demorar mais a tinta secar na paleta enquanto você estiver usando, tá bom? Essa é uma dica. Tá legal? Eu fico por aqui. Esse é um espaço, a hora do chá,
que eu usava uns 40 minutos aí para leitura e eu tô pegando esses meus 40 minutos um dia por semana, ou aí a cada 10 dias, quando juntar perguntas de vocês para responder, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, né? E quando eu respondo lá no Instagram, eu respondo por texto, ele fica só 24 horas e acabou. Então, pouca gente vê. E daí aqui fica para sempre. Não importa se você está assistindo agora, né, hoje, enquanto, assim, logo depois que eu estou gravando, né, ou se você vai assistir 5 anos depois que eu gravei, a informação está aqui para todo mundo. Se você tem dúvida, deixa nos comentários, curte o vídeo, compartilha com quem você sabe que gosta de pintura, se inscreva e ativa lá o sininho para receber notificações quando tem vídeo novo. Tá bom? Então, tchau e até o próximo vídeo. Até mais!